Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha quem apareceu aqui com um chazinho, como quem não quer nada. Vim falar com vocês sobre mudanças, sobre autoimagem. Bom, como vocês podem ver, estou com um visual novo e já estava há vários dias querendo gravar esse vídeo aqui para vocês. Não sabia exatamente como começar, queria falar sobre isso lá no Instagram, mas aí o assunto é longo e eu pensei, não, vamos pro YouTube, onde nós já temos uma certa intimidade para falarmos de vídeos mais longos e contar histórias mais detalhadas por aqui. Então, se você chegou aqui agora, muito prazer. Meu nome é Samara Menegaso, sou consteladora, mentora de mulheres e de relacionamentos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre autoimagem. O que fez com que do nada eu aparecesse com o cabelo enrolado, tentando voltar aí para o normal. E nesse momento, nesse exato momento, eu estou em transição da progressiva para a volta para o cabelo natural. Eu quero contar para vocês todo esse processo e o que a autoimagem tem a ver com isso, tá? Se você já me acompanha aqui em algum vídeo, você pode ter se deparado com essa palavra autoimagem, porque eu já falo sobre isso há um bom tempo aqui, né? Falando sobre a forma como a gente se vê, sobre como isso impacta os nossos resultados, a nossa autoestima, a nossa confiança, os nossos relacionamentos, enfim. A autoimagem, ela não é algo fixo, né? Nós não temos um padrão fixo que ela vai nascer assim e morrer assim. Mas, quando nós não temos consciência, nós podemos passar a vida inteira se enxergando de uma forma que as pessoas determinaram, que o meio determinou. Então, muitas vezes você acha que você não consegue tal coisa, mas isso é só porque você tem uma autoimagem distorcida. Mas vamos começar do começo. Eu fiz progressiva durante 12 anos e hoje eu quero vir falar com vocês sobre essa história. Hoje, no mês de abril, eu fiz 27 anos, então hoje eu estou com 27 anos recém-feitos e eu fiz progressiva desde os meus 15. Isso é que eu me lembro, tá? Porque a minha mãe também acha que eu comecei a fazer com os 15 anos. Eu me lembro de ter ganhado de presente de 15 anos da minha madrinha uma progressiva. E eu não me lembro se eu já fazia progressiva antes disso. Mas vamos pegar que esse seja o ponto inicial, né? Que não vai mudar o foco da nossa história aqui. Então vamos pegar que com 15 anos eu comecei a fazer progressiva e eu não tenho recordações de como eu era com o cabelo enrolado. Eu tenho apenas uma foto 3x4 que eu fiz para documentos, né? Aquela época, e eu tenho essa foto pequenininha, mas eu tava com o cabelo molhado, provavelmente eu tinha lavado e ido bater essa foto, é a única recordação que eu tenho de cabelo enrolado. Naquele tempo em que eu comecei a fazer a progressiva, eu tinha uma autoimagem totalmente distorcida. Eu tinha várias camadas de mim mesmo para esconder. Então, eu era totalmente uma menina, totalmente masculina. Eu estava sempre jogando bola, jogando futebol, estava sempre com meninos e eu não tinha essa questão de me arrumar, sabe? Como muitas meninas de 15 anos estão aí na juventude, estão se arrumando, estão saindo, enfim. Eu não tinha muito disso. Eu não gostava de fazer unha, não gostava de cuidar dos cabelos. Então você imagina que eu tinha um cabelo enrolado, que na verdade ele era não era totalmente enrolado, ele era bem bagunçado, assim, uma parte enrolada, outra parte lisa, só que eu não cuidava, então não definia para enrolado, também não ficava liso, e eu optei por alisar para me sentir melhor comigo mesma e também para não estar sempre com o cabelo amarado, porque essa era o que eu fazia com o cabelo, né? Eu estava sempre de cabelo amarado. Então as pessoas só me viam de coque e cabelo amarado porque eu queria esconder aquela bagunça toda do meu cabelo que eu não conseguia lidar com ele e também não tinha a paciência de me arrumar. Eu lembro que a minha mãe falava, vai se arrumar, vai fazer as unhas, sai desse campo, né, sai de jogar bola, que era... Eu morava pertinho de um campo de futebol, então eu estava sempre lá, sempre jogando bola, sempre vestida com aquelas rouponas largas e não tinha esse quê de cuidado, de feminino. E eu me adaptei à progressiva. A progressiva foi para mim algo muito bom, porque ela me trouxe a praticidade, né? Porque o cabelo liso, ele é prático. Então, você lava, você seca e tá tudo certo.
E o cabelo enrolado, ele já tem essa didática a mais, você precisa ter ali um cuidado maior, você precisa ter uma dedicação maior. Ontem, por exemplo, ele estava bem mais enrolado, hoje não, porque agora nessa transição ele já não se arruma mais tanto. Mas naquela época, quando eu comecei a fazer, não era só sobre isso, mas também sobre uma inferioridade gritante que eu sentia, a comparação com outras mulheres. Então eu não me sentia mulher, eu queria esconder as minhas características, eu não gostava de mim. E a progressiva, ela me trouxe ali uma pequena autoestima que eu não tinha no momento, né? Então ela me fez um bem danado durante todos esses anos. E de lá pra cá, são 12 anos que separam, né, o início da progressiva com agora essa busca por transição. Então, de lá pra cá foram muitas mudanças e ninguém muda assim do nada, né? Ninguém passa a sair de 12 anos de progressiva para uma transição sem ter feito esse movimento de aceitação, porque eu tive que sair do lugar de eu odeio esse cabelo para um lugar de, olha, eu posso me ver com esse cabelo aqui, de repente eu posso me aceitar. Eu já venho estudando sobre autoimagem já fazem alguns anos, mas no último ano foi o ano que eu foquei assim mais em trabalhar a minha autoimagem, sabe? Na construção da minha imagem, daquilo que eu queria ser, daquilo que eu queria me tornar, de como eu queria, como eu gostaria de me ver, né? Então, trabalhando essa autoimagem, um dia eu fiz uma visualização. E nessa visualização, eu me enxerguei de cabelo enrolado, cacheado, né? Bagunçado, assim. Só que eu ainda não aceitava isso completamente, até porque até dezembro, final do ano, não tinha passado pela minha cabeça agora em 2025 fazer essa mudança. Eu até tinha uma pontadinha de vontade, mas eu não tinha concretizado esse desejo. No decorrer do ano passado também, a minha cunhada fez essa transição, só que ela fez aquele permanente, sabe, que você vai, enrola, enfim, e ela me instigou, assim, eu pensei, nossa, olha, que legal, ela passou por isso, ela não vai precisar mais alisar, porque o que a progressiva nos últimos anos, eu já nem fazia, nos últimos 4 anos, por aí, 4 talvez mais, porque a gente se perde um pouco no tempo, eu não fazia aquela progressiva tão forte, sabe, que era a base de muito formol. Eu estava tentando caminhar para um lugar que era menos agressivo, fazendo aquelas exoplastias, será que é assim que fala? Eixo, exo, algo assim. Plastia que não era tão agressiva e que os incômodos eram muito menores, porque o que acontece? Eu odiava fazer a progressiva, o ato de fazer, ir lá, passar horas no salão alisando, usando aqueles produtos muito fortes, que traziam muito... Meu Deus, era muito horrível, aquele cheiro, aquelas, sabe, os efeitos colaterais. Eu odiava passar por isso. O couro cabeludo que ele ficava todo escamado, todo cheio de caspas por causa da sensação térmica, né, do calor. E eu odiava fazer isso, então eu já estava buscando meios mais não tão agressivos, como essa que eu falei, como aquelas progressivas orgânicas, elas são menos, o cheiro não é tão forte, você não sofre assim o ardume nos olhos, nariz, enfim, quem sabe como é progressiva vai me entender. Então eu já odiava esse processo todo. Então toda vez quando começava a aparecer a raiz, para mim já era uma dor de cabeça imensa, porque eu pensava, meu Deus, vou ter que ir fazer de novo. E esse processo é muito ruim. Teve uma vez que eu jamais vou esquecer que uma mulher, fui fazer uma progressiva com uma mulher e ela meio que me enganou assim, né, no sentido de eu perguntei, essa progressiva tem um cheiro muito forte? Ela falou, não, é fraquinha, só que talvez a mulher já estava acostumada com o cheiro, né? Fui eu fazer a dita progressiva e chegando lá, quando ela começou a fazer, já começou, tipo, o olho escorrer, assim, o nariz, meu Deus, ardia dentro, pensava, puta merda, eu não aguentava, sabe, ficar sem a toalha, ficar sem molhar o rosto. E aí foi uma decepção muito grande, porque eu cheguei em casa e aí a gente tem, deixa um dia, por exemplo, né, o cabelo com o produto, lava no outro dia pra ficar melhor. Eu cheguei em casa, eu já fui lavar na hora, no mesmo dia, não tinha passado nem uma hora de ter feito, eu já fui lavar, porque eu não aguentava o cheiro. Então, no dormir, ficava o cheiro nos travesseiros,
nos lençóis, enfim. Meu marido nem conseguia chegar perto porque o cheiro era muito forte mesmo. E isso era algo que me incomodava muito. Só que eu ainda não estava pronta para fazer esse passo, essa transição e realmente me aceitar de cabelo enrolado. E aí, depois que a minha cunhada fez, então ela me instigou, né? Porque alguém ali fez, mas eu tinha certeza que o permanente eu não queria fazer, porque a transição ela é leve, sabe? Leve no sentido de ela vai enrolando aos poucos. Se você analisar meu cabelo, ele é mais volumoso, é mais ondulado, mas ele não está totalmente cacheado. E se você faz o permanente, você já sai com ele totalmente enrolado. E aí, de dezembro pra cá, eu estava com muitas dúvidas sobre isso, mas eu passei a não me sentir mais bem com o cabelo liso, lambido. Parecia que aquilo não combinava comigo, sabe? E aí eu comecei a pensar que talvez estava no momento de fazer, de fato, uma transição e passar a ver o que ia acontecer, como eu iria me aceitar. E aquele cabelo liso, ele já estava me incomodando tanto, as pontas dele estavam toda esbagaçada, e eu pensei em cortar, né? Mas desde dezembro até abril eu demorei para cortar, trabalhando essa questão de como eu me vejo, que imagem eu quero passar, como eu quero me ver, e eu tive coragem e fui cortar. Início desse mês, gente, eu vivi tanta coisa nesse mês de abril, que assim, parece que eu já vivi 84 anos, abril é hoje o último dia, né? Em 30 dias foram muitas coisas. E o dia que eu fui cortar o cabelo, eu falei pra ela, tô em transição, tal, quero tentar me aceitar, assim. E ela falou sobre as mudanças, quantas coisas, quantas mudanças eu tinha vivido nos últimos meses, até que eu chegasse nesse momento de querer, de fato, mudar o cabelo, né? E eu mudei de cidade no início do ano, eu fiz várias mudanças, questão de trabalho, questão pessoais também. Então, são muitas mudanças internas até que a gente chega e se depara com um novo eu, né? Então, o dia que eu fui cortar o cabelo, ela cortou e depois ela pediu: você quer finalizar ele com uma escova ou você quer finalizar ele natural? Falei: não, pode finalizar ele natural, porque a ideia não é mais alisar, né? E ela finalizou meu cabelo natural e ele enrolou muito, porque se você faz a finalização, né? Até vou deixar a foto aqui do jeito que ficou. E no dia que ela fez a finalização, ficou super enrolado e eu saí de lá pensando, meu Deus, e agora eu vou ter que viver com isso, eu vou ter que me aceitar assim. E até o meu medo era a reação do meu marido, porque nós são 12 anos fazendo progressiva e são 9 anos juntos, então eu já fazia progressiva antes dele ter chegado na minha vida, né? E ele não me conhecia enrolada, e eu tinha medo, eu tinha receio mesmo do que ele ia achar. E receio também de como eu ia olhar pra mim, porque você estranha, né? A primeira impressão, ela é estranha, ela é diferente. E até hoje mesmo, quando eu passo a mão assim, com a textura do cabelo, ela é diferente. Às vezes eu mesmo fico, sabe, olhando pra isso, porque é novo pra mim também. Só que dentre todas essas mudanças, a mais significativa é que o cabelo enrolado, ele me deixava muito insegura antigamente, né? Há 12 anos atrás. Ele me trazia insegurança porque ele estava sempre volumoso, ele nunca estava arrumado. E agora eu cortei e curto justamente para tirar a parte da química, né? Ele ainda tem química, então ele vai um tempo para ele alisar. Mas esse volume que me deixava insegura, esse volume que me fazia me sentir inferior, claro que eu era uma menina ainda, eu não entendia nada e eu também não tinha passado por esses processos de autoconhecimento. E o que eu quero trazer aqui para vocês não é sobre a sua progressiva, o seu cabelo, não é nada disso, é sobre o meu processo. Não estou aqui para dizer que quem tem progressiva é inferior, não é nada disso. Até porque eu sou bem grata, sabe? Porque a progressiva, ela me trouxe, como eu falei antes, uma autoestima que eu não tinha. Então, além dessa praticidade, ela me fez eu me sentir melhor durante o processo. Então, graças à progressiva, por muito tempo, onde eu passava brigando com o meu cabelo, eu passei a me aceitar. Só que agora é um novo momento e aquele cabelo lá não combinava mais comigo, não combinava mais com o que eu desejava, não combinava mais com essa versão de agora, com essa autoimagem que eu estou construindo.
Só que foi preciso começar a me ver dessa forma, sabe? Olhar para mim mesmo de forma diferente e trabalhar essa questão dentro de mim. Para que, indiferente do que as pessoas estão achando do meu cabelo, porque o cabelo ele é o primeiro impacto, né? Você olha aqui, você já tira alguma impressão minha, porque é assim que a gente funciona. Então, anos atrás eu tinha que me esconder, eu tinha que me fechar, porque eu não queria que as pessoas tivessem impressões erradas sobre mim. Eu acho que hoje eu consigo lidar com isso, sabe? Depois de anos trabalhando o autoconhecimento, eu consigo olhar para mim de forma natural e entender que essa sou eu. Não negar mais as características, não negar mais aquilo que de fato é meu, sabe? Eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais me sentir inferior, me sentir insegura com aquilo que eu sou. E isso não é sobre cabelo. Antes do cabelo, de chegar esse momento do cabelo, precisou existir um momento interno meu onde eu passasse a me ver assim, onde eu trabalhasse em mim a minha segurança, a minha autoconfiança, a minha autoestima e entender que esse é um trabalho, esse é um processo e que eu venho lapidando aí pelo menos um ano já trabalhando fortemente nisso e para conseguir fazer essa mudança. Só que hoje eu me sinto mais eu, entende? Então não quero falar para as pessoas que têm progressiva, não é sobre isso. É sobre o meu processo, é sobre autoconhecimento, é sobre o encontro com você mesmo e essa mudança na forma com que você se vê, na forma com que você se olha, com que você se enxerga e com que você se permite ser vista pelos outros. Porque eu passei longos anos me escondendo, eu passei longos anos fingindo ter essa autoestima, sabe? Que muitas vezes a gente vê por aí de pessoas que dizem ser bem resolvidas, mas no fundo elas não são tudo isso. E eu já estive nesse lugar bem inferior, onde eu me mostrava superior para não me sentir inferior. Então são várias camadas de descobertas, são várias camadas que são trabalhadas com a gente mesmo para que a gente consiga chegar aqui e falar sobre isso abertamente. Então eu não julgo e eu não escondo essa minha versão antiga, ela fez parte, ela foi necessária até aqui e eu sou muito grata por isso, por tudo isso, sabe? Mas agora não faz mais sentido e agora eu estou muito feliz com esse cabelo, eu estou me amando assim e isso é algo que eu quero trazer aqui. A capacidade de você se amar naquilo que você é, não que você não possa melhorar, né? Porque se você tem alguma questão para melhorar, você deve melhorar, deve ir atrás da tua melhor versão. Eu estou ainda em busca da minha melhor versão. Ela é uma versão que antecede uma melhor versão, porque eu estou sempre trabalhando a mim mesmo, sempre me redescobrindo, sempre trabalhando alguma camada. Então isso vai se tornando cada vez melhor. Mas no momento eu estou muito feliz com o que eu tenho e eu demorei anos para chegar nisso. E esse é um recado que eu quero deixar para você. Não se deixe para amanhã. Invista em você mesmo e busque se redescobrir o quanto antes, porque vale muito a pena. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou, assistiu até aqui, deixa seu like, envia para algum amigo e comenta o que você achou.